Ô gente, quantas vezes a gente já tinha deixado de fazer algumas coisas e diante de uma situação, de um momento que aconteceu, aquilo que já fazia meses e até mesmo anos que a gente não fazia mais, num vacilo nosso, né? Uma falta de vigilância nossa, a gente acaba fazendo em questões de segundos aquilo que a gente já tinha parado de fazer há anos atrás, né? E a pergunta é, o porquê, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai ver hoje. O que a Bíblia fala sobre vigiar. Esse é o nosso assunto hoje. Quer saber mais? Então, vem comigo! Fala galera, bem-vindo ao seu canal que a Bíblia fala. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente de se a gente não vigiar, como que um monte de coisa que a gente já não fazia há meses e até mesmo há anos acaba voltando com uma facilidade. Então a gente tem que ser vigilante o tempo inteiro, né? Olha só, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você para a gente ver sobre esse assunto, ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 41. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. Olha esse texto. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Olha só, e a gente sabe que exatamente nesse versículo Jesus estava no Getsêmani e ele já tinha orado uma vez. Ele volta e encontra os discípulos dormindo, e aí é onde ele fala sobre esse versículo. E na verdade não é só um ensinamento, uma instrução, mas Jesus compartilha do que ele ia dali a alguns minutos ter que colocar em prática na sua vida. Porque a Bíblia diz o quê? Que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Então Jesus ele ia ter que sofrer, ia ter que ser cuspido na cara, ia ter que ser esbofeteado, açoitado, crucificado, iam zombar, iam colocar uma venda nele, ia bater nele, falar quem te bateu, fala pra gente, zombando dele. Ele ia ter que passar por tudo isso e ele ia ter que vigiar para passar sem falar nada, sem abrir a sua boca, porque havia uma profecia sobre a vida do Messias, do Ramachia, do ungido rei. Olha, então ele tinha que passar tudo calado, e para isso ele ia ter que o quê? Vigiar, porque a nossa carne é terrível. Tanto é que o apóstolo Paulo ele fala isso, um ensinamento muito poderoso que está ligado exatamente ao que Jesus falou. Com certeza o Espírito está pronto, o Espírito que é Deus, o Espírito quer obedecer a Deus, mas a nossa carne quer ir para o outro lado, quer ir lá bater boca, discutir, não quer levar desaforo para casa. Inclusive Jesus teria que vigiar, por quê? Porque ele ia passar por tudo aquilo que ele ia passar, só que injustamente. Ele não era merecedor de apanhar, de ir preso, de ser açoitado, de ser crucificado. Aí que ele ia ter que vigiar mais ainda. E ele aproveita aquela situação, aquela ocasião, para poder falar isso para os discípulos. Olha, vocês têm que ter uma vida de oração sim, mas a vida de oração de vocês tem que estar ligada, acompanhada exatamente ao vigiar, porque não adianta nada você ter uma vida de oração, mas você não ser vigilante, você não vigiar. Por quê? Porque se a gente não vigia, algumas coisas ruins podem acontecer. Então a gente vai ver nesse vídeo alguns textos mostrando exatamente o que eu estou falando agora. Mas olha, antes da gente entrar nesses textos, eu gostaria de compartilhar mais uma coisa. Que a Bíblia, o que na verdade é vigiar, Bruno? Vigiar na verdade é ser vigilante para ter domínio próprio dos seus sentimentos, das suas emoções. O que isso significa? A gente não ser levado a agir na emoção, no que a gente está sentindo, mas a gente
pensar, raciocinar. Opa, peraí, quando eu fico estressado, quando eu fico indignado, então eu fico meio chato, meio arrogante, meio ignorante. Quando eu fico estressado, com raiva, eu xingo, eu magoo as pessoas. Então é isso que a Bíblia está falando, vigiar. Porque se você sabe como que você é na hora que você fica bravo, você tem que o quê? Vigiar para não falar nada, para não ter nenhum tipo de atitude diante desse comportamento. É um exemplo que eu estou te dando. Para quê? Para a gente entender o porquê que Jesus falou vigiar e orar. Não é só oração. O vigiar também tem que estar acompanhado de oração. Porque senão a gente vai ver lá na frente, mas eu já vou falar aqui de uma vez, senão a gente perde tudo aquilo que a gente recebeu quando a gente estava falando com Deus. Essa é a verdade. A verdade é essa. Então, vigiar é observar com atenção, estar atento, precaver-se em relação a algo ou a alguém. A algo como? Como um sentimento, aquilo que a gente já falou aqui. Precaver-se, peraí, deixa eu me precaver aqui. Eu sei que quando eu fico indignado, estressado, bravo, triste, eu faço um monte de coisa que vai ofender as pessoas. Então, peraí, deixa eu precaver. Tô sentindo isso aqui, então deixa eu já afastar, deixa eu ir para lá, Você perceber que aquilo ali vai fazer você fazer algo que vai prejudicar alguém, entristecer alguém, você o quê? Se controlar, se vigiar, se policiar. Olha, e a segunda coisa, logo em seguida, Jesus fala assim, depois do vigiar e orar, ele fala assim, para não cairdes em tentação. O que é cair em tentação? Exatamente ser atraído para fazer o mal, na esperança de ter algum lucro, algum prazer, algum ganho. É aquilo, né? A pessoa sabe que é errado, mas ela mesmo assim ela vai e faz porque ela vai ganhar um dinheirinho, entendeu? Ela sabe que aquilo ali é errado, aquilo ali não pode ser feito, diante de Deus aquilo ali está errado, mas ela mesmo assim ela vai e faz porque ela vai ter algum lucro, ela vai ganhar alguma recompensa, algo em cima daquilo. Isso é cair em tentação, é você saber que é errado, mas por você ir ganhar algo, aí você toma a decisão de fazer. Olha, então é muito perigoso. Então Jesus falou o quê? Vigia e ora, porque senão você vai cair em tentação, você vai acabar sendo atraído a fazer aquilo que é mal, que é errado, em troca de migalhas, que não vale a pena, porque lá na frente as consequências daquilo ali que você fez de errado vão ser muito maiores do que aquele dinheirinho que você ganhou, do que aquele prazer que você teve, do que aquela recompensa que você teve por fazer aquilo. Então, não vale a pena. E agora eu gostaria de ver com vocês um texto. Ele se encontra em Êxodo, capítulo de número 24, versículo 12. A gente vai ler alguns versículos, o 12, o 15, o 16 e o 18. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Então Deus disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Versículo de número 15. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Versículo de número 18. Moisés, pois, entrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Olha só esse texto que a gente acabou de ver. Moisés, ele exatamente foi chamado por Deus para ficar um tempo com Deus. E esse tempo foi de 40 dias e 40 noites. E nesse tempo, Deus deu instruções para ele, revelações, visões. Deus deu todas as orientações do tabernáculo, detalhes de cada objeto, de cada
pano que ia ser usado, de cada madeira, de como ia ser feito o alicerce, cada instrumento que ia ser usado no momento de prestação de culto a Deus. Então Moisés recebeu todas as instruções e ele teve um momento muito forte de oração, de sentir a presença de Deus, de falar com Deus face a face. E aí a Bíblia diz agora em Êxodo capítulo de número 32, versículo 15. Primeiro vamos ver Êxodo capítulo 31, versículo 18, porque aqui fala algo importante, ó. Versículo de número 18 do capítulo 31. Olha, e aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. Então vamos entender, depois de Deus acabar de falar com Moisés, de dar visões para ele, de Moisés ter experiências poderosas, receber orientações, Deus ainda entregou 2 placas de pedras com tudo aquilo que ele tinha falado com Moisés, mas escrito. Ou seja, Moisés, eu te falei, mas como garantia para você não esquecer, porque isso é um ensinamento que você vai precisar para ensinar o povo, toma essas 2 tábuas de pedra aqui que eu estou te dando, você vai descer com elas e assim que você descer, você vai instruir, ensinar o povo. Olha só, agora olha o que aconteceu, gente. Lembrando, Moisés recebeu agora as 2 tábuas de pedra, ele estava com as tábuas debaixo do braço. Olha só, agora Êxodo 32, versículo de número 15. Olha só, então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos por Deus, nos 2 lados de cada pedra. Versículo de número 16. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada sobre placas de pedra. Agora, olha o versículo de número 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Olha só, por isso que eu fiz questão do primeiro texto que a gente leu ser Mateus 26:41, vigiai e orai. Quanto tempo Moisés passou orando? 40 dias e 40 noites. Detalhe, ele não passou orando sozinho, ele passou orando e Deus presente com ele. Ele passou 40 dias com Deus, falando com Deus, conversando com Deus, sentindo a glória de Deus, a presença de Deus. Porque, entenda isso, no seu momento de oração, na sua casa, no seu quarto, aonde você escolheu para ser o seu quarto de guerra, o seu lugar de oração, de intimidade com Deus, ali dificilmente alguém vai te estressar, vai te aborrecer, alguém vai tirar você do sério, dificilmente. Mas vai ter uma hora que você vai ter que sair dali, aonde você sente a presença de Deus, o ambiente é gostoso, você se sente bem, você tem paz, você chora, você sente uma alegria inexplicável. Então, beleza, mas você vai ter que sair dali uma hora, porque você tem seus afazeres, tem o seu trabalho. E quando você sai dali e vai para o trabalho, aí que está o perigo, é aí que entra o vigiar. E o que aconteceu? Moisés ficou 40 dias, olha, na presença de Deus, mas aí ele teve que sair dali para voltar o quê? Para os seus afazeres, cuidar do povo de Israel, instruir o povo de Israel, liderar aquela geração, aquela nação. E o que acontece? Na hora que ele desce, ele vê o povo fazendo coisa errada. Só que o que Deus falou? Moisés,
Eu estou te entregando aquilo que eu já falei com você, mas eu estou te entregando escrito para você ensinar o povo. O que Moisés tinha que ter feito? Eu não sei se você já entendeu que quando Moisés desce, ele desce segurando aquilo que ele ia precisar para usar lá embaixo, para usar na hora que ele chegasse lá no meio do povo. E aí o que acontece? Moisés, versículo de número 19, a gente leu, no pé da montanha, no sopé da montanha, ele viu aquela estátua de ouro, o povo fez um bezerro de ouro, uma imagem de escultura, e as danças. Aí ele irou-se profundamente e espatifou as instruções que ele ia precisar para falar com o povo. Por quê? Olha só, Moisés quebrou o que estava escrito, que é o primeiro mandamento. Gente, estava em primeiro lá na tábua. Era a primeira coisa que estava escrita na tábua. Era para ele descer. Olha só a instrução que estava na tábua. Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Isso que Deus vai falar aqui é o que Deus escreveu nas tábuas. Olha só. Eu sou o Deus, o Eterno, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Versículo 3. Isso aqui é o primeiro mandamento. Estava escrito tudo na tábua, desse jeitinho aqui, ó. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Moisés quebrou, não sei se você já entendeu, Moisés ele quebrou exatamente aquilo que ele ia precisar para lidar e falar com o povo. É mais ou menos assim, na hora que Moisés chegou lá, ainda que ele ficou bravo, indignado, porque, nossa, não era para ter feito isso aí, eu já falei com vocês um monte de vezes, era para ele chegar com as tábuas e o quê? Ô gente, pera aí, ó, olha aqui que eu acabei de receber de Deus, olha aqui que está escrito aqui, ó, olha aqui, ó, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti uma imagem esculpida, olha aí que vocês fez. E Moisés o quê? Ensiná-los. Mas aí Moisés acabou deixando a ira, a raiva o consumir, e esse é o perigo. Que aí, se você está com raiva e ira e não vigia, o que vai acontecer? Você vai agir sem pensar. Inclusive está aparecendo nos cards aqui, se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir esse vídeo onde a gente fala exatamente o que a Bíblia fala sobre agir sem pensar. Não vale a pena. Olha só, e Moisés o quê? No momento ali de pela atitude errada do povo, fez com que o quê? Acendesse a ira, a raiva. E Moisés, gente, você consegue ver que é num descuido? É questão de segundos. O que aconteceu? Ele fez algo sem pensar. Ele não pensou direito, porque ele viu algo, meu Deus, não estou acreditando que ele está fazendo isso não. E aí, sem vigiar, ele acaba jogando fora aquilo que Deus entregou para ele e ele ia precisar para usar naquele momento. Daí, por isso que eu e você temos que vigiar, porque senão a gente passa 2, 3, 4 horas orando, 1 hora orando, meia hora orando, aí na hora que você sai do momento da oração, Deus falou algo com você lá, aí você, na hora que sai, por um descuido, não vigia e acaba jogando fora, ignorando, fazendo o teu jeito e desprezando aquilo que Deus falou com você, que você ia precisar exatamente para aquele momento. E Moisés, por que você acha que Deus entregou as tábuas para Moisés, gente? Exatamente porque ele ia precisar na hora que ele
descesse. Porque na hora que ele desceu, o que o povo estava fazendo? Já tinha feito, na verdade, um bezerro de ouro. E era exatamente para ele aproveitar aquele momento ali. Você já viu quando te dá a oportunidade? Era a oportunidade que surgiu para ele. Para quê? Para pregar ali para o povo. Gente, olha aqui que Deus acabou de me entregar. Está escrito isso, isso e aquilo. O que Moisés tinha que quebrar? Fala para mim. Moisés tinha que quebrar o quê? O bezerro de ouro e não as tábuas. Por que eu estou falando isso? Porque depois que Moisés quebra as tábuas, ele tem que fazer, olha só, as primeiras tábuas o próprio Deus as esculpiu, as moldou e entregou para ele. Agora, depois que ele quebra as tábuas, sabe o que acontece? Ele próprio tem que fazer as tábuas. Olha só, Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 1. Olha só, então Deus disse a Moisés, corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras. Sobe a mim na montanha e eu escreverei as mesmas palavras que eu escrevi nas primeiras tábuas que você quebrou, que quebrastes. Olha, ou seja, Moisés, não era para você ter quebrado as tábuas, era para você ter quebrado o bezerro de ouro. Não sei se você está entendendo que a gente é igualzinho. Quantas vezes a gente ora, está na presença de Deus, está buscando a presença de Deus, aí Deus fala algo com a gente, revela algo, dá uma instrução diferente, e aí na hora que a gente volta para o nosso dia a dia, para a rotina, aí o que acontece? A gente acaba esquecendo ou desprezando, ou não, desse jeito eu acho que não vai funcionar. E se Deus falou para mim e para você, é porque exatamente aquilo ali que Ele falou é o que a gente vai precisar. Agora, detalhe, por que a gente tem que vigiar? Por que Moisés quebrou as tábuas? Simples, olha aqui, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 26 e o 27. Olha o 26 primeiro. Estremeceis de ira, era o que Moisés tinha que ter feito, mas não pequeis. O que é esse estremeceis de ira, mas não pequeis? Eu e você somos seres humanos que temos sentimentos e a ira, a raiva, né, a tristeza, a angústia, a opressão do momento, são coisas normais e a gente vai sentir isso. Mas qual que é o perigo? É quando eu deixo o sentimento me dominar. O que é estremecer de ira? Você tem direito de ficar bravo, você tem todo direito de ficar bravo, virado. Agora, mas não pequeis, olha só, é exatamente isso. Você tem o direito de ficar bravo, mas se você agir com esse sentimento, ele vai fazer você pecar. Porque a raiva, a ira, uma das coisas que ela faz é cegar a pessoa, é não deixar a pessoa pensar, raciocinar. E quantas pessoas a gente conhece que fez um monte de coisas que depois se arrependeu, porque no calor do momento não dominou o sentimento. É o que aconteceu com Moisés. Na hora que ele viu a galera fazendo coisa errada, ele agiu por impulso. Ele não pensou antes. Olha só, agora versículo de número 27. E não deis lugar ao diabo. Era o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Orar, vigiai e orai para que não cairdes em tentação. Ou seja, gente, vocês precisam orar, mas vocês precisam vigiar o tempo inteiro. Porque um vacilo seu, um vacilo meu, é o suficiente para quê? Para o diabo entrar e aproveitar a oportunidade, a ocasião, para acabar usando eu e você para a gente fazer coisas que vão prejudicar a gente mesmo. Porque quando você faz alguma coisa sem pensar, você vai estar prejudicando quem? E o diabo ele é tão astuto que ele entra, faz você fazer aquilo, leva você, impulsiona você a fazer aquilo, depois racha fora. Aí quem paga a conta? Você acha que quem está preso lá, o diabo está preso com ele? Os espíritos malignos estão presos com aquela pessoa que fez um monte de coisa errada? Lógico que não. Ele influenciou, levou a pessoa a fazer aquilo e depois rachou fora. Então não vale a pena.
E estamos chegando ao final de mais um vídeo do seu canal Que a Bíblia Fala. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, você vai estar recebendo todas as notificações aí do canal. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o assunto, deixa pra gente nos comentários. Se a sua dúvida é sobre outro assunto, deixa pra gente aqui também nos comentários. Pode ser que o próximo vídeo a ser gravado seja exatamente o que você comentou com a gente aqui nos comentários. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, hein? E tamo junto!